Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai fazer um exercício de potencial elétrico. Um exercício bastante interessante, acredito que eu já tenha feito um exercício parecido aqui no canal, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida do que é potencial elétrico, eu fiz já vídeos anteriores falando sobre potencial elétrico, vejam na playlist de Física 3 que vocês vão conseguir ver um pouquinho mais sobre esse assunto, né? De qualquer jeito, vamos falar um pouquinho mais do potencial elétrico e fazer esse exercício. O potencial elétrico, ele nada mais é do que a gente saber quanto é a quantidade de trabalho necessária para mover uma carga unitária de um ponto de referência a um ponto específico contra o campo elétrico. A gente, geralmente, esse ponto de referência é localizado na superfície da Terra, mas pode ser qualquer ponto do campo elétrico designado para isso, ok? Normalmente, a gente vai ter que o potencial elétrico ele é igual à integral do campo elétrico em função de uma distância dl, certo? Porém, a gente pode também simplificar isso, tá? Ou resolver isso, quando nós tivermos uma carga singular, um ponto que é uma carga, certo? E a gente resolve isso de uma maneira muito simples, uma vez que se a gente tem um ponto que é uma carga elétrica, a gente tem que ser o campo elétrico vezes a distância que eu vou chamar de R, ok? Para esse campo elétrico, a gente tem que ele é 1 sobre 4π ε0, certo? Vezes Q dividido por R ao quadrado. Se isso daqui é multiplicado por R, então o campo elétrico que a gente tem de uma carga pontual, ela é 1 sobre 4π ε0 Q dividido por R. Lembrando que R é a distância que a gente tem, ok? Outra coisa importante é que se a gente tiver esse 1 sobre 4π ε0, a gente pode substituir por K, esse valor, ok? Então, K, Q sobre R. Beleza? 1 sobre 4π ε0 ou K é a mesma coisa. Então, nessa situação, a gente tem que, se nós tivermos um conjunto de cargas distribuídas através de um ponto, né, que estão distanciadas de um ponto, o potencial elétrico neste ponto ele vai ser nada mais nada menos do que K, né, por 1 sobre 4π ε0, mas vamos por K, somatório de Q sobre R, sendo que esse somatório vai ser a soma de todas as cargas que estão em volta deste ponto em específico. Beleza? Se nós pegarmos esse exercício, ele diz que três cargas elétricas, que são Q1, Q2 e Q3, eles estão aí no quadro, localizam-se nos vértices de um triângulo, como está mostrando a figura que eu desenhei aí. Ele, inclusive, ele dá os pontos, né, da carga 1, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Eu não anotei esses valores diretamente, porque através desse desenho já dá para a gente descobrir. E ele pede para determinar o potencial elétrico de um ponto no mesmo plano de coordenadas. Ou seja, ele quer saber o potencial elétrico no ponto P. Beleza? Através do ponto P. Então, com isso, eu vou desenhar aqui em vermelho. Aqui a gente vai ter esta distância, que eu vou chamar de R1, para o Q1. Esta distância aqui, que eu vou chamar de R2, para o ponto Q2. E esta distância aqui, que eu vou chamar de R3, para o ponto Q3. Certo? O Q2 está no ponto 00. Indo para a direita, a gente tem 10 centímetros. Indo para cima, a gente tem 10 centímetros. Esse ponto P está no ponto 10 e 10. Ou seja, a partir destas informações, a gente conclui que R1 nada mais é do que
10 centímetros de distância, ou seja, esta distância aqui é o valor de R1, certo? O valor de R3 seria, então, esta distância aqui, que seria a mesma coisa que o R1, 10 centímetros. Então, os dois têm 10 centímetros. Opa, aqui era para pôr R3. Já o R2, ele nada mais é do que resolver esse triângulo, ou seja, 10 centímetros por 10 centímetros. O R2, então, é a hipotenusa deste triângulo. Então, se o R2 é a hipotenusa, então a gente sabe que R2 é a raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 ao quadrado, né? A soma dos dois dá 2 vezes esse valor. Então, como a gente tem 10 ao quadrado, ele sai fora da nossa raiz. Então, essa distância é 10 raiz de 2 centímetros. Ok? Então, com isso, a gente tem as distâncias e a gente tem as cargas. Portanto, o potencial elétrico V no ponto P, eu vou pôr até aqui P, tá? Que é para a gente saber que é no ponto P, ele vai ser K somatório, ou seja, a gente vai pegar todas as cargas dividido por suas respectivas distâncias e somar. Q1 dividido por R1 mais Q2 dividido por R2 mais Q3 dividido por R3. Portanto, a gente vai ter que K é 9 vezes 10 a nona. Vocês não podem esquecer esse valor, apesar que normalmente em exercício ele dá esse valor, tá? Mas é bom que vocês saibam de cabeça. Somatório de Q1, que é 10 a menos 6, dividido por 0,1, mais menos raiz de 2 vezes 10 a menos 6, que é o Q2, dividido por 0,1 vezes raiz de 2, que é 10 raiz de 2 centímetros, a 0,1 raiz de 2 metros, mais 5 vezes 10 a menos 9, dividido por 0,1, que seriam 10 centímetros, certo? Se vocês repararem bem, esse raiz de 2 cancela com esse, portanto, menos 10 elevado a menos 6 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 6 dividido por 0,1, só que negativo. Então, este termo pode ser cancelado com esse, porque eles são o mesmo. Então, no final, a gente tem que o potencial elétrico é 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 9, dividido por 0,1. Fazendo uma conta rápida, esse cara aqui pode ser cancelado com esse. 9 vezes 5, 45, dividido por 0,1 é a mesma coisa de multiplicar por 10, que dá 450 volts. Ok? Esse exercício nem era tão difícil assim, não era um exercício muito complexo, mas ele mostra um pouquinho mais sobre como a gente faz o potencial elétrico. Beleza? Então, gente, por enquanto é isso, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!